female singer to have 20 platinum singles. The first R&B singer in history to own 100 Hot 100 hit. A Grammy Award winner. Sing, dance, perform, just everything. Global superstar, songwriter, dancer, actor, producer, entrepreneur. He's the guy. Chris Brown is a bad motherfucker. And the Grammy. The Grammy goes to Chris Brown. Artistas que amam e odeiam Chris Brown. Existe uma coisa curiosa no mundo da música. Uns artistas são simplesmente populares, outros são respeitados, mas existem alguns nomes que dividem completamente a indústria. E um desses nomes, sem dúvida nenhuma, é Chris Brown. Para algumas pessoas, ele é um dos artistas mais completos que já existiram. Um performance que canta, dança, compõe, produz, pinta, dirige clipes, mas outras pessoas Chris representa algo completamente diferente. Ele representa um talento misturado com problemas. E é exatamente isso que dentro da própria indústria da música existem dois tipos de artistas quando o assunto é Chris Brown. Uns que admitem publicamente que são fãs dele e outros que preferem manter a distância. Eu vou te mostrar os artistas que amam e os que odeiam Chris Brown. E acredita, algumas dessas histórias parecem roteiro de filme. Mas antes de continuar, deixa o like no vídeo, porque vídeos assim dão muito trabalho para pesquisar e montar. E esse vídeo vai ter uma boa quantidade de likes. Eu trago a parte 2, com artistas brasileiros e africanos que também já falaram sobre o Chris Brown. Agora prepara-te, porque a primeira história começa com alguém que de certa forma sempre esteve ligado ao nome Chris Brown. Usher. Quando Chris Brown apareceu na indústria, muita gente percebeu uma coisa imediatamente. Ele lembrava alguém, a maneira como ele se movia no palco, a forma como misturava R&B, dança e performance. Aquilo parecia familiar e não era coincidência. Chris Brown cresceu assistindo artistas como Michael Jackson, mas também observando outros nomes muito importantes do R&B. Usher. E, curiosamente, quando Chris Brown começou a ganhar a atenção da indústria, Usher foi um dos primeiros artistas grandes a mostrar respeito pelo Chris, principalmente nos momentos em que a carreira dele precisava estar em queda. Mas enquanto alguns artistas viam talento, outros artistas viam problema. Drake. Se existe uma história que parece roteiro de série da Netflix, e a rivalidade entre Chris Brown. E tudo começou por causa de uma das artistas mais famosas do planeta. Se sabes, deixa nos comentários. No início dos anos 2010, Chris Brown ainda tinha uma história complicada com ela. O resultado? Uma tensão enorme entre os dois artistas. E essa tensão explodiu da forma mais inesperada possível. Nova York, um clube noturno, Chris Brown e Drake estavam no mesmo lugar. E de acordo com várias testemunhas, começou uma discussão, rapidamente se transformou em algo maior. Garrafas voando, vidros quebrados, seguranças tentando separar os dois grupos e algumas pessoas até ficaram feridas. Durante anos, essa história virou uma das rivalidades mais comentadas do hip hop e do R&B. Drake chegou a mandar diretas em músicas. Chris respondia em entrevistas. Parecia que aquilo nunca iria acabar, mas o mundo da música é estranho, porque às vezes o inimigo viram parceiros. Foi exatamente isso que aconteceu. Em 2019, Drake e Chris Brown lançaram No Garden. A música virou um hit enorme e muita gente percebeu algo curioso. A rivalidade que durante anos alimentou o machete agora estava gerando milhões de streaming. E isso mostra uma coisa sobre a indústria da música. Às vezes, o ódio também vem. Justin Bieber. Existe um artista que nunca teve medo de defender Chris Brown publicamente. Esse artista é Justin Bieber. E isso começou há muitos anos. Justin Bieber sempre disse que cresceu admirando Chris Brown, mas em 2019 ele fez uma declaração que literalmente explodiu a internet. Ele disse que Chris Brown era como uma mistura de Michael Jackson e Tupac. Sim,
Ele comparou Chris Brown com os dois maiores nomes da história da música e isso certamente causou muita discussão. Muita gente concordou, mas muita gente ficou revoltada. Mas Justin Bieber nunca mudou de opinião, mesmo em momentos difíceis da carreira do Chris. Justin continuou mostrando apoio publicamente, inclusive nas redes sociais, em comentários, posts, entrevistas, e é o maior de todos os tempos. Isso mostra uma coisa interessante. Dentro da indústria da música, muitos artistas enxergam Chris Brown de uma forma diferente do público. Eles não veem apenas as polêmicas, mas veem o talento. Mas enquanto Justin Bieber defendia Chris, outros artistas estavam tendo experiências completamente diferentes com Frank Ocean. Frank Ocean é conhecido por ser um dos artistas extremamente observados. Ele raramente se envolve em drama, raramente responde polêmicas, mas em 2013 o nome dele apareceu numa história envolvendo Chris Brown. E o motivo foi algo que parece quase absurdo: uma vaga de estacionamento. Sim, uma vaga. De acordo com os relatos da época, os dois estiveram numa discussão em um estúdio de gravação de Los Angeles. E essa discussão quase virou uma briga física. A história viralizou rapidamente e Frank Ocean acabou comentando o assunto nas redes de forma irônica. Desde então, os dois artistas praticamente nunca mais interagiram publicamente. E mesmo assim, o ataque direto foi claro que existe uma distância enorme entre eles. Se existe alguém que sempre defendeu Chris dentro do hip hop, esse alguém é Nicki Minaj. Os dois já trabalharam juntos várias vezes e sempre Nicki falava sobre Chris Brown, ela destacava uma das coisas específicas que é o talento dele. Em uma entrevista ela disse: Chris Brown é um dos artistas extremamente raros, porque ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo: cantar, dançar, escrever músicas, produzir, dirigir clipes. E quem acompanha a carreira dele sabe que isso é verdade. Chris Brown não é apenas um cantor, ele também pinta quadros, cria conceitos visuais e participa de produções dos seus projetos. Para Nick, isso faz dele um dos artistas mais completos. Mas enquanto artistas viam genialidade, outros viam algo completamente diferente. Offset. Em 2019, uma situação inesperada começou nas redes sociais. O rapper 21 Savage estava enfrentando problemas legais relacionados à imigração e muitos artistas estavam mostrando apoio a ele. Mas Chris Brown fez algo que alguns interpretaram como insensível. Ele publicou memes relacionados ao caso. Isso não agradou Offset. Offset respondeu de volta e rapidamente aquilo virou uma discussão pública enorme nas redes sociais. Em locações, captura de tela, os fãs começaram a escolher lado e durante alguns dias parecia que uma situação poderia até virar algo mais sério. Mas como muita coisa na indústria da música, o tempo passou e o silêncio acabou substituindo a briga. Mesmo assim, o episódio deixou claro que Chris Brown continua sendo uma das figuras que divide opinião sobre a própria indústria. Entre todos os artistas próximos de Chris Brown, os dois têm uma amizade que já dura há muitos anos. Eles lançaram juntos projetos Fan Out Fan, que teve músicas populares como Hail. Mas a relação deles vai muito além da música. Os dois já foram vistos em turnês, eventos, viagens, jogos de basquete. Ele já disse em uma live e entrevistas que Chris Brown foi alguém que ajudou muito no início da carreira e que ele aprendeu bastante observando o Chris. Chris trabalhar no estúdio para Tiger. Chris não é apenas um colaborador, é quase um irmão, mas nem todo artista que reconhece o talento de Chris quer estar perto dele. Alguns preferem manter a distância. Kanye West é conhecido por dizer exatamente o que pensa. Quando o assunto é Chris Brown, a opinião dele é complicada. Sim, complicada. Por um lado, Kanye já demonstrou grande respeito pelo talento de Chris. Ele já chegou a dizer que Chris Brown é um dos maiores cantores da nova geração. Ao mesmo tempo, Kanye também já mencionou algo que muitas pessoas na indústria em privado: o temperamento de Chris Brown. Segundo Kanye, o Chris é um gênio musical, mas também pode ser uma pessoa difícil de lidar.
em certos momentos. E essa mistura de talento e temperamento é algo que muitos artistas mencionam quando falam dele. Burna Boy, fora dos Estados Unidos, a história é um pouco diferente, especialmente em África. Muitos artistas africanos cresceram ouvindo Chris Brown. Um dos exemplos mais conhecidos é Burna Boy. Burna já disse em entrevistas que Chris Brown foi uma das inspirações para ele experimentar misturas de R&B e Afrobeat. Os dois também já encontraram em eventos bastidores da indústria e Burna sempre demonstrou respeito pelo Chris. Isso mostra algo interessante. Enquanto nos Estados Unidos a imagem de Chris Brown pode ser um problema, em outras partes do mundo ele é visto principalmente como um artista extremamente influente. Claro, existe um nome que sempre vai estar ligado ao Chris Brown. Esta é a Rihanna. No início, os dois pareciam um casal perfeito da música. Jovens, talentosos, no topo das paradas. Em 2019, tudo mudou. Chris Brown agrediu Rihanna. O caso virou notícia mundial. Ele foi preso e condenado, recebendo a liberdade condicional e o serviço comunitário. Desde então, a carreira dele nunca foi vista da mesma forma. Anos depois, Rihanna disse que conseguiu, mas também deixou claro que aquilo é uma das experiências extremamente difíceis e mesmo com o tempo passando, esse episódio continua sendo uma das razões pelas quais Chris Brown ainda divide opiniões no mundo inteiro. No final das contas, Chris Brown é um daqueles artistas que provocam reações extremas. Alguns artistas chamam de gênio da música e outros preferem manter a distância. Mas existem uma das coisas que ninguém pode negar. Chris Brown continua sendo uma das figuras mais debatidas da música moderna. E talvez seja exatamente isso que mantém o nome dele Chris sempre Brown relevante. is now about to have a Quiet on Set type documentary. You want to know what's funny? I hate the fact that even me advocating for him might bring him more. They hate him. And Usher is like, he's the poster boy for fucking booty hole baby oil and butt plugs. And Chris Brown, and they keep trying. They did the same thing to Michael Jackson. They did the same thing. They just kept, for him it was children. And for Chris it's, you hit Rihanna. You a bitch beater for the rest of your life. You're a weirdo. Like we don't care that you're talented. We don't care that you don't hire lookalikes to come and do your concerts after people paid all that money to see you. Like Usher did. If the documentary does show something or tell something that is damning, Anybody who wants to watch that needs to take into consideration that we Quero live in the saber de age of você. AI. E se Chris Brown nunca tivesse passado pela polêmica de 2009, você acha que ele teria se tornado um dos maiores artistas da nova geração? Ou o destino da carreira dele teria sido o mesmo? Comenta aqui abaixo. E se quiser ver a parte de artistas brasileiros e africanos que seja falando sobre Chris Brown, deixa like e compartilhe o vídeo, porque enquanto mais apoio esse vídeo tiver, mais rápido eu trago a continuação deste vídeo. Will end Chris Brown's career. Being locked up right before you start your tours, shit. I'm thankful just to be on the stage, so now I got something to fight for. Welcome to Breezy Bowl. You are the Michael Jackson of our time, and we really, really do appreciate you.